Essa pregação é em primeiro lugar para mim mesmo. This sermon is the first place for myself. Algumas coisas que nós vamos falar, eu não vou estar me referindo especificamente a essa congregação. Some things that we're going to talk about, I'm not going to be specifically referring to this congregation. Mas algumas coisas eu vou estar falando sobre a Igreja do Senhor em geral. But some of the things I'm going to be speaking about is about the Church of the Lord in general. Eu tenho uma outra pergunta para vocês. I have another question for you. Essa é uma pergunta estranha, não faz parte de nenhuma catequese. This is a strange question. It isn't part of any catechism. Alguém aqui acredita em ET? Does anybody here believe in ETs? Eu tenho feito essa pergunta ultimamente e percebo grande dúvida entre os irmãos. I asked this question recently and I noticed like a great amount of doubt amongst the brothers. Irmãos, vamos ler João capítulo 17. Hey, brothers, let's read John chapter 17. Antes de nós lermos, eu queria falar um pouquinho sobre a importância desse capítulo. Before we read, I'd like to talk a little bit about the importance of this chapter. É nosso Senhor que está falando. It's our Lord who's speaking. Deveria nos bastar. It should be enough. Que é o nosso Senhor que está falando. Because it's our Lord who's speaking. Mas podemos acrescentar que é nosso Senhor que está falando com o Pai. But we could add that it's our Lord speaking with the Father. Quando eu leio os evangelhos e vejo Jesus subindo no monte para orar, eu fico com uma curiosidade, eu queria estar lá para ver como é que era essa oração. When I read the Gospels and I see Jesus going up on the mountain to pray, I get so curious. I wish I could be there to see what kind of prayer this is. O que Jesus disse? Uma noite inteira com o Pai. O que ele falou? What did Jesus say? Like a whole night with the Father? What did he say? Há coisas que não nos foi dado conhecer. And there are things that weren't given us to know. Aqui parece que João é levantada uma pequena parte desse véu e nós podemos ver um pouquinho. And it seems like here in John, a small piece of this veil is unveiled and we can see a little bit. O filho abrindo seu coração com o Pai. The Son opening up his heart with the Father. É o nosso Senhor. It's our Lord. Deveria ser suficiente. It should be enough. Está falando com o Pai. And he's speaking to the Father. Me aumenta a curiosidade. So it just increases my curiosity. Eu diria mais uma coisa. And I would go even further to say one more thing. É o último desejo de alguém que está para morrer. It's the last wish of somebody who's about to die. Você já reparou como nós, seres humanos, damos importância à última palavra de alguém que está para morrer? Have you ever noticed that we as human beings give so much importance to people, to their last words, or those that are about to die? Pensamos que todos têm direito a uma última manifestação de seus desejos. We think that everyone has the right to a last manifestation of their desires. Aqui está nosso Senhor, é a última vez que Ele está com os discípulos. And here is our Lord, and it's the last time He's with the disciples. Ele está abrindo seu coração com o Pai. He's opening up His heart with the Father. Eu preciso olhar por debaixo desse véu e ver o que está acontecendo aqui. And I need to look underneath this veil to see what's going on here. Jesus faz alguns pedidos. And Jesus makes a few requests. No versículo 5 ele faz o único pedido para ele mesmo. In verse 5, he asked one request only for himself. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. Qual é o propósito eterno de Deus? Now, what is the eternal purpose of God? Quantas famílias? How many families? Quantas famílias? How many families? Jesus faz esse único pedido por ele mesmo. And Jesus makes this one request for himself. Depois faz muitos pedidos por nós. And then he makes many requests for us. Mas no meio de seus óvulos por nós, but in the midst of his cries for us, tem desses pedidos que ele faz insistentemente. There's one of these requests that he does insistently.
Os pedidos de Jesus estão misturados aqui com declarações que ele faz da verdade. Jesus' requests are mixed here with declarations that he makes of the truth. Ele declara verdades sobre a igreja, He declares truths about the church, sobre seus discípulos, about his disciples, e vai mesclando com essas declarações os seus rótulos. and he begins to mix with these declarations his cries. Eu queria ler aqui com vocês, não ainda um pedido de Jesus, mas uma declaração que ele faz. I'd like to read here with you, not yet a request from Jesus, but a declaration that he makes. Vamos ler desde o versículo 14 até o 16. Let's read from verse 14 up until verse 16. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. Essa é uma declaração tremenda. This is a tremendous declaration. Aqui Jesus fala que não apenas ele é um ET, todos nós somos ET. Here, Jesus says that not only he's an ET, all of us are ETs. Nós somos ETs, irmãos. We're ETs, brothers. Nós não somos desse mundo. We don't belong to this world. Nós tivemos uma vida nesse mundo, We had a life in this world, mas nós não somos daqui. but we're not from here. A nossa pátria é outra, Our nation is another one. os nossos alvos são outros, Our goals are others. os nossos ideais são Our outros, ideals are others. o nosso governo é outro. Our government is another one. Nada desse mundo pode nos afetar. Nothing from this world can affect us. Nós somos ETs. We are ETs. Jesus disse, eu sou o pão vivo, Jesus said, desceu do alto. I am the living bread that came down from the heaven. Mas a palavra de Deus diz que nós somos nascidos do alto. But the word of God says that we are born from the heaven. Deus derramou sua vida sobrenatural sobre nós. God poured his supernatural life over us. E nós somos nascidos de Deus. And we are born of God. Somos novas We criaturas. are new creations. Não temos nada a ver com essa terra We aqui. have nothing to do with this earth here. Não temos nada a ver com os princípios dessa terra aqui, com a maneira de pensar dessa terra We aqui. have nothing to do with the principles of this earth here and the way of thinking of this earth. A palavra igreja The word, vem do termo eclésia, church comes from the term ecclesia, que significa tirados para fora. which means taken out of. Nós fomos tirados para fora do mundo. And we were taken out from the world. Olha para seu irmão, sua irmã do lado. Look at your brother and your sister next to you. E diga, meu querido ET. Say, my beloved ET. Minha querida ET. My dear ET. Você não é desse mundo. You're not of this world. Quais são as implicações dessa declaração de Jesus? What are the implications of this declaration of Jesus? Quais são as implicações práticas dessa declaração? What are the practical implications of this declaration? Quais são as implicações práticas? What are the practical implications? São muitas, There are many, mas a principal, but the main one Jesus insistiu na oração dele. Jesus insisted on in his prayer. Tem uma aplicação prática There's one practical application que Jesus considerou a principal aplicação prática do fato de nós não sermos desse mundo. Jesus considered the main practical application of the fact that we're not of this E world. nós vamos ver o quanto Jesus repetiu essa aplicação prática. And we're going to see how many times Jesus repeated this practical application. Ele já tinha falado no versículo 11. He had already said this in verse 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Now I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to you. Holy Father, keep through your name those whom you have given me, that they may be one as we are.
Se lemos a oração toda, vamos ver como Jesus vai insistir nessa aplicação prática. If we read the whole prayer, we're going to see how much Jesus insisted in this practical application. Pai, que eles sejam um, Father, that they may be one, como nós. as we, Eles sejam um, that they may be one, e não de qualquer maneira. and not just in any way, Não da maneira que eles podem pensar que seja unidade. not in the way that they may think that unity may be, Que eles sejam um, that they may be one, como eu e tu somos um. as you and I are one. Vamos ao versículo 20 e Let's go 21. to verse 20 and 21. Jesus começa no versículo 20 a orar por nós. Jesus begins in verse 20 to pray for us. Ele lembrou de nós lá no século 21 He remembered us way over in the 21st century. e orou por nós também. And he prayed for us too. Você e eu estamos incluídos nessa oração de Jesus. You and I are included in this prayer of Jesus. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word. E ele roga pelo quê? And what does he call for? What does he ask for? A fim de que todos sejam That they um. all may be one. E como és tu, ó Pai, em mim, And as you, Father, are in me, e eu em ti, and I in you, também sejam eles em nós. that they also may be in us. Uma família. A family. Que unidade é essa? What kind of unity is that? A mesma The same que há entre o Pai e o Filho. that there is between the Father and the Son. Você pode imaginar algum problema Can you imagine entre o Pai e o Filho? any kind of problem between the Father and the Son? Alguma discordância? Any kind of discordance? Alguma indiferença? Any kind of indifference? Algum desejo de distanciamento? Any kind of desire to just distance themselves? Conhecemos pouco do Pai e do Filho. We know little of the Father and the Son. Cada vez que eu vou meditar nessa palavra, eu me sinto repreendido por Deus. Every time I go to meditate on this word, I feel rebuked by God. Eu percebo quão pouco eu conheço do Pai e do Filho. I notice how little I know of the Father and the Son. Mas mais adiante, Jesus vai falar sobre isso. But going forward, Jesus is going to talk about that. Como eu e tu. As I and you. Leia todos os evangelhos e veja o perfeito amor de Jesus pelo seu Pai. Read all the Gospels and notice the perfect love of Jesus for His Father. E nos perguntemos se nós, como igreja, no século 21, temos alguma semelhança com isso. And let us ask ourselves if we as a church in the 21st century have any likeness to this. O que nós dizemos ao mundo com nossas divisões? What do we tell the world with our divisions? Uma família A family? é o que somos como igreja. That's what we are as a church. Quantas divisões temos? How many divisions do we have? Amados, Beloved, nossas divisões são uma afronta a esta oração de nosso Senhor. our divisions are an affront to the prayer of our Lord here. Nossas divisões são uma afronta à natureza da igreja. Our divisions are an affront to the nature of the church. Esse mundo está dividido This world is divided entre pobres e ricos, between poor and rich, entre pretos e brancos, between blacks and whites, dividido em nações. divided up into nations. E nós, como igreja, And we as a church nos tornamos igual a eles. become like them. Não somos como o Pai e o Filho. We're not like the Father and the Son. Temos divisão por doutrina. We have division because of doctrine. A reforma foi uma bênção. The Reformation was a blessing. Se não fossem os reformadores, talvez nós não estaríamos aqui. If it weren't for the reformers, maybe we wouldn't even be here.
Mas há coisas muito tristes na história da Reforma. But there are many sad things in the history of the Reformation. Um dos homens que eu mais admiro na história da Reforma se chama John Wesley. One of the men that I most admire in the history of the Reformation is called John Wesley. Ele tinha um amigo muito próximo chamado Whitefield. He had a very close friend called Whitefield. Os dois foram muito usados por Deus And both no of seu them tempo, were very used by God in their time. mas eles não puderam trabalhar juntos. But they couldn't work together. Eles não puderam cooperar juntos no Senhor. They couldn't cooperate together with the Lord. Você sabe por quê? Do you know why? Dois homens santos não puderam trabalhar juntos Two holy men, why they couldn't work together? porque um cria Because one of them believed que a salvação podia se perder that you could lose salvation, e o outro cria que a salvação não se podia perder. and the other one believed that you couldn't lose E salvation. dois salvos And two saved men que pregavam salvação that preached salvation não podiam cooperar um com o outro, couldn't work together with one another. porque um cria que perdia a salvação e o outro cria o contrário. Because one believed that you could lose salvation, and the other one believed the opposite. E aí aprendemos a nos dividir por doutrinas. We've learned how to divide ourselves based on doctrines. Nos dividimos também por experiências. We divide ourselves on experiences too. Ah, você fala em línguas? Oh, you speak in tongues. Ah, você fala em línguas? Oh, you speak in tongues. Eu não gosto disso. I don't like that. Então vai você e monta a igreja das línguas. So you go and you build the church of the tongues. E eu fico aqui na minha igreja sem línguas. And I'll stay here in my church without tongues. No Brasil cansei de ver isso. I'm tired of seeing this in Brazil. Meu pai foi pastor de uma denominação por mais de 20 anos. My dad was the pastor of a denomination for more than 20 years. Até o dia que cometeu o pecado de falar em línguas. Until the day that he committed the sin of speaking in tongues. Já não queriam mais ele ali. And they didn't want him there any longer. Porque ele tinha tido uma experiência inadmissível. Because he had an inadmissible experience. Há divisões na igreja por poder. There are divisions in the church because of power. Homens que querem ser os maiorais na igreja Men that want to be the main ones in the church. e dividem a igreja para formar a sua igreja. And they divide up the church to establish their church. E as ovelhas cegas que nunca leram João 17 seguem a esses homens. And the blind sheep that never read John 17 follow these men. A igreja do fulano, do bispo tal, do apóstolo The tal. church of this, the so-and-so, of bishop so-and-so, of this apostle. Divisões por classe social. Division because of social classes. Conversando com um pastor no Brasil, I was talking to a pastor in Brazil. ele me disse: Marcos, você não entende que Deus fez as denominações para abençoar a todos? He said, Marcos, don't you understand that God made denominations so that it could bless everyone? Aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos as igrejas presbiterianas, que é para os ricos de classe média. Here, for example, in Brazil, we have the Presbyterian churches, which are for the rich and the middle class. E temos as Assembleias de Deus, que são para os pobres. And we have the assemblies of God, which are for the poor. Isso vem de Deus, And this comes from God para abençoar a todos. to bless everyone. A divisão da igreja por classe social é uma das mais abomináveis que existe. The division of the church based on social classes is one of the greatest abominations in this topic that there is. Divisão por etnia. Divisions based on ethnicity. No Brasil nós temos lá uma denominação que se chama Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo. We have a denomination in Brazil called the Pentecostal Church, the Pentecostal Evangelical Church Brazil for Christ. É uma igreja que cresceu muito no Brasil na segunda metade do século passado. It's a church that grew a lot in Brazil in the second half of last century. Igreja Brasil para Cristo. The Church Brazil for Christ. Um dia eles sentiram uma vocação missionária, One day they felt a vocational calling, missionary calling, que deviam evangelizar outros países. that they should evangelize other countries. Eles foram à Assunção, no Paraguai, They went to Asunción in Paraguay e construíram um templo and they built a temple e botaram
uma placa na frente do templo. And they put up a big sign in front of the temple. Igreja Brasil para Cristo em Assunção. Church Brazil for Christ in Asunción. Estúpido. Você está certo. You're right. Às vezes nós temos que ver o cúmulo de estúpido para começar a enxergar que tudo está estúpido. Sometimes we need to see the epitome of stupidity so we can understand how everything is stupid. A primeira vez que eu estive aqui na América, numa igreja de gente de cor preta, The first time I was in a black church here in America, meu coração quase sangrava. my heart almost bled. Eu olhava aqueles pretos todos em minha volta I would look at all those black people around me, e dizer, são meus irmãos, and I would say, they're my brothers. estão reunidos aqui, They're gathered here, separados dos outros, excluded from the others. pela cor da pele. Because of their skin color? O que tem isso a ver com Cristo? What does this have to do with O Christ? que essas coisas têm a ver com Jesus? What does these things have to do with Jesus Christ? Irmãos, Brothers, nós precisamos de profundo arrependimento em nosso coração. we need profound repentance in our heart. As divisões são uma afronta à natureza da igreja. Divisions are an affront to the nature of the church. Nós costumamos considerar os católicos uns perdidos. We usually consider Catholics a bunch of lost people. Eu queria dizer uma coisa sobre nós que nos chamamos evangélicos. I'd like to say something about us, so-called evangelicals. Os católicos estão perdidos? Are the Catholics lost? Parece. It seems like it. Mas eles não usam Bíblia. They don't use the Bible. Eles não leem Bíblia. They don't read the Bible. Eles nunca leram João 17. They never read John 17. Eles nunca leram nada. They never read anything. A minha pergunta é, My question is, por que nós temos esse livro? why do we have this book? Há anos temos esse livro. For years we've had this book. Temos livrarias com milhares de livros escrevendo sobre esse livro. We have bookstores with thousands of books talking about this book. E não vemos o que está diante de nossos olhos. And we don't see what's right before our eyes. Não estamos nós piores que os católicos? Aren't we worse than the Catholics? Errando tendo esse livro na mão? In error, having this book in our hands? Errando tendo essa oração de Jesus diante de nossos olhos? In error, having this prayer of Jesus right before our eyes? O que nós fazemos com a oração de nosso Senhor? What do we do with the prayer of our Lord? De quem mais será cobrado na eternidade? Who else would be is going to be demanded from in eternity? Os que tiveram a Bíblia para ler ou os que não tiveram? The ones that had a Bible to read or the ones that didn't have a Bible to read? Who's God going to require most of? Vamos ler o versículo 21 de novo. Let's read verse 21 again. Versículo 21. Verse 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. That they all may be one as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Antes de ler esse texto de novo, eu quero ler de novo. Before reading this text again, I want to read it again. Eu queria dizer uma coisa. I'd like to say something. Estarmos divididos For us to be divided não é o maior problema. isn't the biggest problem. O grande problema The big problem é que estamos divididos is that we're divided e estamos em paz com isso. and we're at peace about that. Não nos escandalizamos conosco mesmos. We're not scandalized with ourselves. Não percebemos o quanto nós, como igreja, estamos longe da verdade. We don't notice how us as a church are so far from the truth. Achamos normal. We think it's normal.
Temos a teologia da acomodação. We have the theology of accommodation. Já é assim. It's like this already. O que eu vou fazer? What am I going to do? Eu não tenho culpa disso. It's not my fault. Sigamos. Now let's just move on. Como não temos o que fazer? What do you mean we don't have something to do about it? Temos muito o que fazer. We have a lot to do about it. Podemos começar nos arrependendo e nos entristecendo. We can start by repenting and saddening ourselves. Podemos ter um coração que pede a Deus que mude essa situação. We can have a heart that asks God to change the situation. Versículo 21 Verse 21, termina dizendo: and saying para que o mundo creia that the world may believe que tu me enviaste. that you sent me. Queria contar um pouco para vocês I'd like to tell you a little bit algo da minha experiência passada, something of my past quase experience 40 anos atrás. of almost 40 years ago. Eu sou filho de pastor. I'm the son of a pastor. Fui criado em escola dominical. I was raised in Sunday school. Com 14 anos de idade eu comecei a me enjoar daquilo. When I was 14, I started to get sick of that. Eu não queria nada com aquilo. I didn't want anything to do with that. Quero dizer uma coisa para vocês importante. I'd like to say something important to you. Aquilo era rebelião do meu coração. That was a rebellion in my heart. Eu estava olhando o mundo. I was looking at the world. Eu queria o mundo. I wanted the world. Mas esse não era o único problema. But that wasn't the only problem. Havia um outro problema. There was another problem. A igreja não tinha nenhum atrativo para mim. The church didn't have anything attractive for me. Eu não via nada na igreja. I didn't see anything in the church. Que me parece aquele monte de gente sentada nos domingos que mal e mal se conhece. All the bunch of people sitting down on Sundays that barely know each other. Eles não se conhecem como eu e meus amigos nos conhecemos. They don't know each other like myself and my friends know each other. Eles não se amam e querem estar juntos como eu e meus amigos queremos. They don't love each other and want to be together like me and my friends want to. Eles não fariam o que nós fazemos. They wouldn't do what we do. Naquela época, Back then, íamos para uma festa. we'd go to a party. Se alguém se metia em confusão, If anybody would get into some mischief, todo mundo estava em confusão. everybody was in the same boat. Ninguém entrava em confusão sozinho. Nobody would get into trouble by themselves. Me lembro do dia que estava só eu e um dos meus I amigos. remember the day it was just me and one of my other friends. E uma turma de maconheiros lá foi atrás dele. And a group of potheads went after him. Na saída de uma festa. When they were getting out of a party. E ele estava em maus lençóis. And they were in deep trouble, man. E o que eu podia fazer? And what could I do? Eu fui lá, ficar em maus lençóis. I went there and jumped into the trouble with them. Eu era amigo dele. I was his friend. Ele era meu He amigo. was my friend. Sabe? You know, Nós tínhamos a alegria de ser amigos. we had a joy in being friends. De enfrentar qualquer coisa juntos. Facing anything together. Isso nos dava uma alegria. This would give us a joy. Eu olhava para a I igreja. would look at the church. Eu não vejo nada disso na I igreja. don't see anything like this in the church. Quem é que quer apanhar pelo outro aqui? Who here wants to take a beating for another? Passaram-se os anos. The years went by. Quando eu estava com 21, When I was 21, meu pai foi pego por uma avalanche, um tsunami do Espírito Santo. my dad was hit by an avalanche, a tsunami of the Holy Spirit. Toda a mente dele mudou. His entire mind had changed. A fé dele mudou. His faith changed. Quando eu tinha 21 anos. When I was 21. Talvez um pouco disso era quando eu tinha 19 anos. Maybe a little bit of this was when I was 19. Quando eu estava aos 21, aquilo que estava acontecendo me afetou. When I was 21, what was happening affected me. Deus me tirou as minhas desculpas, as minhas explicações de desculpas que eu tinha. God took away from me my excuses and the explanations that I had. Meu pai estava tendo comunhão com vários pastores da cidade, de várias denominações. My dad was having fellowship with many pastors in the church from many denominations. Aqueles homens estavam tendo uma profunda comunhão. Those men were having a deep fellowship. Meu pai estava aprendendo muito com eles. My dad was learning a lot with them.
E com certeza estava ajudando a eles também muitíssimo. And for sure, he was helping them a lot as well. Depois que Deus uniu o coração daqueles homens, After God united the hearts of those men, atingiu as congregações deles como fogo. it hit their congregations like fire. Todo domingo cada um estava no seu salão, Every Sunday, each one of them were in their meeting hall na sua igrejinha. in their little church. Mas nas segundas-feiras à noite tinha uma reunião lá, But on Monday nights, they had a meeting there. que a cidade inteira estava curiosa para saber o que estava acontecendo naquela In reunião. fact, the whole city was curious to know what was going on in that meeting. Os discípulos daqueles pastores começaram a ir a essa reunião And the disciples of those pastors began to go to this meeting. e começaram a acontecer coisas incríveis. And incredible things began to happen. Irmãos, alguma vez eu nunca vi um cego de nascença ter a vista restaurada. Brothers, I've never seen a man born blind have his vision restored. Se um dia eu vou ver, eu não vou ficar tão surpreso, If I see this one day, I'm not going to be as surprised porque eu já vi algo muito maior que isso. because I've seen something even greater than this. O que eu vi é muito maior do que um cego sendo curado. What I saw was a lot greater than a blind man being healed. Eu vi centenas de cegos sendo I curados. saw hundreds of blind men being healed. Não sei se vocês têm aqui I don't know if you have here. o que nós tínhamos no Brasil naquela época, na década de 60, 70, What we had back then in Brazil, back in the 60s and 70s, nas denominações pentecostais da Assembleia de Deus, in the Pentecostal denominations of the Assembly of God, as mulheres tinham várias proibições. the women had many prohibitions. Elas eram proibidas de usar calça jeans, qualquer outra calça. They were prohibited from wearing pants, like jeans or any other kind of pants. Elas eram proibidas de cortar os cabelos. They were forbidden from getting their hair cut. Elas não podiam passar batom. They couldn't wear lipstick. Elas não podiam colocar brincos. They couldn't put on earrings. Elas tinham que ser feias. They had to be ugly. Qualquer uma delas que cortasse o cabelo era disciplinada na igreja. Any one of them that got their hair cut was disciplined in the church. Qualquer mulher que cortasse o cabelo era uma pecadora. Any woman that got her hair cut was a sinner. Você olha para a face de uma mulher e já sabe se ela é pecadora. You look at the face of a woman and you already know if she's a sinner. Se ela tem um batom, ela é pecadora. If she has lipstick on, she's a sinner. Mulheres que botavam batom não entravam nos salões dessa denominação. And women that would put on lipstick were not allowed to come into the meeting halls of that denomination. E as mulheres dali jamais iam num outro lugar onde as mulheres podiam se pintar. And those women there would never go to another place where the women could, put makeup on. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. I'm never going to forget that day. Jesus desmontou minhas ideias. Jesus took apart my ideas. Eu entrei naquele salão. I walked into that meeting hall. Tinha uma mulher com cabelo enorme, There was a woman with her hair really long, mas não estava aqui nas costas. but it wasn't here in her back. Estava toda amarrada aqui em cima. It was all tied up here. Ela não tinha batom. She didn't have lipstick. Ela estava com uma saia grande. She had a long dress. Ela chorava. She would cry. Ela tinha uma Bíblia grossa. She had a thick Bible. O pessoal da Assembleia de Deus usava a Bíblia que tinha um cantor cristão junto. The people from the Assemblies of God had a Bible with a little hymn book built into it. Sempre tinha que ter uma pomba na capa da They Bíblia. always had to have a dove right on the cover of the Bible. E eu vi aquela mulher And I saw that woman com aquela Bíblia, with that Bible, chorando, crying, e ela estava abraçada. and she was hugging Uma irmãzinha with the sister que também estava chorando. that was also crying, Uma irmãzinha jovem, a young sister com os cabelos cortados. with her hair cut. Estava de calça jeans. She had jeans on. E eu quando vi aquilo, And when I saw that, não posso crer. I can't believe it. Eu não posso crer. I can't believe it. Está acontecendo isso. Is that happening? Irmãos, Brothers, mais 2 ou 3 vezes frequentando aquelas reuniões. 2 or 3 more times going to those meetings, Meu castelo de mentiras ruiu. my castle of lies just came down. E eu me entreguei a Cristo. And I gave myself to Christ Jesus.
Jesus disse, para que o mundo veja. Jesus said, so that the world may see. Eu era mundo. I was the world. Eu vi. I saw. E eu vi e me converti. And I saw and I was converted. Eu só depois comecei a entender sobre Jesus. And only after I began to understand about Jesus. Eu não entendia nada sobre Jesus. I didn't understand anything about Jesus. Meus amigos me perguntavam, que religião é essa que você está? My friends would ask me, what kind of religion is this that you're in? Eu não sabia, não falava de Jesus. And I wouldn't talk about Jesus. Eu nem sabia falar de I Jesus. didn't even know how to talk about Eu Jesus. falava da unidade. I would talk about unity. Só a igreja está se unindo. It's like, oh, the church is Eu vi united. negócio. I saw something. Era o que eu dizia. That's what I used to say. Depois, com o tempo, And then with time, fui aprendendo sobre Jesus. I began to learn about Jesus. Mas Jesus me atraiu But Jesus attracted me por causa daquilo que eu vi na igreja. because of what I saw in the church, Para que o mundo creia. so that the world may believe. Para que o mundo creia. Que eles sejam um como eu e tu. The world may believe that, and they may be one as you and I are one. Você já ouviu aquele irmãozinho, aquela irmãzinha dizer assim? Have you ever heard that little brother or that little sister say this? Oh, lá no céu vai ser uma maravilha. Oh, in heaven it's going to be marvelous. Lá no céu não vai haver batistas, presbiterianos nem metodistas. Baptists or Presbyterians or Methodists. In heaven. Oh, lá no céu vai ser uma bênção. Oh, in heaven it's going to be a blessing. Eu tenho uma notícia para dar para essa pessoa. I have news to this person. Lá no céu não vai ter mundo. In the world, in heaven, there isn't going to be the world. Lá no céu não vai ter mundo. In heaven, there's not going to be the world. Então que sonho louco é esse dizer lá no céu vamos ser um? So what kind of crazy dream is this to say that in heaven we're going to be one? Para que ser um lá? Why do we have to be one there? Jesus está falando que sejamos um aqui. Jesus is saying that we may be one here, Para que o mundo creia. so that the world may believe. Temos a Bíblia? Do we have the Bible? O que fizemos com esse texto? Rasgamos, jogamos What fora? do we do with this text? Do we rip it out and throw it away? Vamos ler o resto da Bíblia para crer que a nossa igreja é a melhor? Are we going to read the rest of the Bible to believe that our church is the best? Versículo 22. Verse 22. Nós conhecemos a glória que o Pai deu ao Filho. Do we know the glory that the Father gave to the Son? Nós conhecemos a glória que o Pai deu ao Filho. Do we know the glory that the Father gave the Son? Versículo 22, Jesus diz: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Verse 22 says, and the glory which you gave me, I have given them. Para que sejam um, como nós somos. That they may be one, just as we are one. Aqui Jesus está mostrando uma relação de causa e efeito. This, right here, Jesus is showing a relation between cause and effect. Conhecer a glória de Cristo To know the glory of Christ vai nos levar a ser um. is going to lead us to be one. Se nós não somos um hoje, If we're not one today, isso só vem a provar this only comes to show quão pobres nós somos no conhecimento da glória de Jesus. how poor we are in the knowledge of the glory of Jesus. Se conhecemos a glória que o Pai deu ao Filho, If we know the glory that the Father gave the Son, nós nos tornamos um. we become one. Versículo 23. Verse 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que estejam felizes. I in them and you in me, that they may be made happy. É assim? Is that how it reads? Eu neles e tu em mim, a fim de que I in them and you in me, so that what? sejam aperfeiçoados na unidade. They may be made perfect in one. Para que o mundo conheça que tu me enviaste. So that the world may know that you sent me. É nosso Senhor que está falando. It's our Lord who's speaking. Ele está falando com o Pai. He's speaking to the Father. É o seu último desejo. It's his last desire. O que nós fazemos com isso? What do we do with that? O que nós vamos fazer com isso? What are we going to do with that?
Versículo 24. verse 24. Desculpe, vamos ler versículo 26. Sorry, let's read verse 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. And I have declared to them your name, and will declare it, that the love with which you love me may be in them, and I in them. Jesus falou muito sobre unidade, Jesus spoke a lot about unity, mas aqui ele fala de uma coisa que é a mesma coisa que a unidade. but here he talks about something which is the same thing as unity. Ele fala do amor. He talks about the love. Se nos amamos, somos um. If we love each other, we're one. Se não somos um, não nos amamos. If we're not one, we do not love each other. Há quase 4 décadas atrás, eu casei com aquela princesa ali. Almost 4 decades ago, I married that princess over there. No dia do casamento, estava todo mundo vendo como os nossos olhos brilhavam. On the day of the wedding, everybody could see how our eyes were just shining. E terminou a festinha e nós quisemos que fosse o mais rápida possível. And the little party was over, that we wanted to be as fast as possible. E nós fomos embora. When we left Juntos. together. Agora, o que vocês pensariam? Now, what would you think Se ao terminar o casamento, if when the wedding was over, eu pegasse no microfone I would take up the microphone, e diante de todos dissesse, Rejane, and before everyone say, Rejane, eu te amo muito. I love you very much. Você é o amor da minha vida. You are the love of my life. Mas eu preciso dizer para você, But I need to tell you, eu não quero morar com você. I don't want to live with you. Eu vou continuar morando com meus pais. I'm going to continue to live with my parents, E você com os teus. and you with yours. Amém, querida? Amen, dear. Eu te amo tanto. I love you so much. É para rir? Are we to laugh? É para rir? Are we to laugh? Essa é a nossa situação. That's our situation. Você fala em línguas? Do you speak in tongues? Reúna naquele salão ali. Go gather in that meeting hall over there. Eu não quero ficar com você. I don't want to be with you. E você não fala em línguas? If you don't speak in tongues, A sua reunião vai ser muito tradicional. your meeting is going to be very traditional. E dizemos que nos amamos. And we say we love each other. O amor com que me amaste esteja neles. The love with which you love me may be in them. Jesus termina essa oração, Jesus ends this prayer, vai para último, que não foi um pedido, foi um desespero. and he goes to the last one, which wasn't a request, it was more of a desperation. Jesus foi fazer a única oração que não dava para responder. He went to pray the only prayer which he couldn't get a response for. Jesus foi procurar uma saída que não tinha. Jesus went to seek an exit that didn't exist, E depois foi para a cruz. and then he went to the cross. O que aconteceu com Jesus na cruz? What happened to Jesus on the cross? Qual é o fruto daquela cruz? What is the fruit of that cross? O que foi produzido na cruz de Jesus? What was produced in the cross of Jesus? A cruz, queridos, tratou de duas coisas. The cross, beloved, treated two things. A igreja moderna só pensa numa delas. The modern church only thinks about one of them. Havia dois problemas, duas separações. There were two problems, two separations. O pecado produziu separação entre nós e Deus. Sin produced a separation between us and God.